Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Bom dia, senhor Felipe. Bom dia, bom dia. Bom dia depois de um belo clássico ontem. Obviamente que estou brincando, não foi um belo clássico, né? Foi um jogo joguinho bem abaixo da expectativa, um jogo bem difícil de assistir, confesso. Que por vários momentos divaguei ali no celular, peguei o celular, conversei com a minha namorada, com meu pai, e o jogo rolando, assim. Geralmente, quando o Palmeiras tá jogando, é foco total. E, cara, ontem, por vezes, eu me dispersei, porque foi um jogo de pré-temporada, né, cara? Vamos falar a verdade. Foi um jogo de pré-temporada. O Palmeiras venceu, é bom vencer, até falei no meu pós-jogo no meu canal. Sempre bom vencer ao invés de perder, mas, cara, a gente consegue tirar pouco do jogo de ontem, assim. O máximo que eu consegui extrair do jogo de ontem é tentar olhar para frente e prospectar um time diferente do Palmeiras. Que o Palmeiras precisa, o Abel Ferreira precisa mudar o modelo de jogo dele. O torcedor palmeirense, quase que em sua maioria, está cansado desse estilo de jogo de ligação direta, de pouca posse de bola no meio de campo, de muito jogo lateralizado pela paralela ali, né? Bola longa para os atacantes da frente correrem. E eu não consigo ver perspectiva nesse tipo de jogo com a característica dos jogadores que o Palmeiras tem hoje. Então foi mais ou menos essa a minha análise lá no meu canal. Convido quem não assistiu, vá lá, assista, se inscreva no meu canal também. Estamos quase chegando a 13 mil inscritos, muito feliz. E, cara, é isso, assim. Espero que o Palmeiras melhore um pouco, sobretudo, a sua saída de bola, cuide melhor da bola, porque ontem foi duro de assistir, assim. A gente pondera essa questão de estamos no começo de temporada, os jogadores ainda estão nitidamente longe da sua forma ideal, a perna ainda está pesada, tudo mais, muita rodagem, muita mesclagem no elenco, porém, o modelo de jogo permanece o mesmo modelo dos últimos 3 anos, pelo menos, assim. É um estilo de jogo limitado. Falta um pouco mais de repertório. O que a gente gosta e tem como premissa nesses inícios de temporada? Analisar o time e ver assim, pô, será que o técnico vai fazer alguma coisa diferente? Como os técnicos lá fora fazem, quando os times vão jogar lá nos Estados Unidos, a pré-temporada, você observa, você fala, pô, vamos ver aqui se o Guardiola vai apresentar alguma coisa diferente, se o Hans Flick vai trazer alguma coisa diferente. Vamos ver aqui o que o Ancelotti, quando estava no Real Madrid, vai fazer, alguma mudança tática, etc. A gente quer observar isso. E observar, claro, os meninos da base. E esse é o ponto positivo do Palmeiras no jogo de ontem. Terminou o jogo com o Luiz Pacheco e o Larsson de volantes, com o Eric Belé e o Riquelme Felipe na outra ponta, e o Luigi ainda entrando no segundo tempo, perdendo um gol feito no final ali da partida. Esse é o ponto positivo, os meninos da base sendo muito acionados nesse início de temporada, e os dois volantes, sobretudo, ontem jogaram muito bem. Só que o modelo de jogo, o sistema de jogo do Palmeiras ainda carece de muitas mudanças. Eu imagino que com a entrada do Marlon Freitas, o Andreas Pereira, se porventura a diretoria conseguir trazer um Almada, um Arias, o Palmeiras vai ser obrigado a jogar de outra forma. E aí o Abel Ferreira vai ter que se mexer. Aí o Abel Ferreira vai ter que mudar o que ele pensa de futebol. Porque o que ele pensa de futebol é exatamente esse jogo. Muito físico, recuperação rápida de bola e transição direta. Que é justamente o que deu certo em 2020, 2021 e 2022. Em 2023, os jogadores que deram certo nesses primeiros 3 anos já começaram a cansar, alguns saíram. O Palmeiras ontem teve a despedida do Everton, por exemplo, que é um marco nesse time do Abel Ferreira, e é impressionante como ele tem um apego a esses jogadores que ganharam com ele, né? Eu acho que é natural, mas assim, tem que olhar pra frente, cara. Tem que olhar pra frente, tem um novo time aí, tem novos garotos no elenco pra você trabalhar. Tem que se desprender um pouco do passado e olhar pra frente. Acho que o Palmeiras tem vida, tem elenco, tem investimento, e tem que ter mais investimento esse ano ainda pra melhorar. Porque se continuar desse jeito, cara, se 2025 for com esse modelo de jogo, confesso que vai ser dureza, mano. o Palmeiras me surpreendeu negativamente, embora o jogo me surpreendeu negativamente, né? Achei que a gente tivesse um jogo mais divertido, e não foi, foi Sim. um jogo... Aconteceu no começo, né? O Santos começou ali e tal,
pressionando na entrada da área, criando algumas situações, mas não finalizou. Achei que a defesa do Palmeiras até se comportou bem ali para segurar o ímpeto do Santos, sobretudo no segundo tempo, mas o jogo teve muito erro técnico, né, velho? Muito passe errado, muito passe para fora, chute longe. Foi duro de assistir. Cara, e o que deu para identificar do outro lado do Santos é que esse lado esquerdo, se o Santos permanecer com esse lado esquerdo durante as principais competições, o Santos não tem chance de nada no ano, né? Com Escobar e Lautaro Dias, esses dois jogadores são absolutamente horrorosos, né? O Santos que tinha Guilherme e Souza no passado, o Santos piorou desse lado, com Escobar e Lautaro Dias. O gol do Palmeiras é uma falha assim clamorosa do Escobar, que fez uma das piores partidas dele com a camisa do Santos. O Escobar é aquele típico jogador que servia muito para a Série B, foi importante na Série B, mas quando o nível sobe ele não consegue acompanhar. Ano passado, até ele ser tirado da equipe, o Santos estava na zona do rebaixamento, assim. E aí, finalmente, o Vojvoda deu uma sequência para o Souza e fez com que o Santos melhorasse muito por aquele setor. Só que o Souza foi vendido, porque o Marcelo Teixeira é um mentiroso que fez uma promessa de campanha de não vender jovens antes que eles realmente dessem frutos ao clube, só que vende esses jovens para comprar jogadores da categoria do Tassiano, para comprar jogadores da categoria do Adonis Frias, para comprar jogadores da categoria do Alexis Duarte, que nem estava relacionado ontem. Então, é uma política de fritar jovens para contratar jogadores péssimos, ruins e caros. É uma política mentirosa, né? Você vai para uma eleição, você promete uma coisa para iludir o torcedor, e quando você chega ao poder, você mostra que no fim do dia você é um mentiroso contumaz, como sempre foi, em todas as vezes que o Marcelo Teixeira foi presidente do Santos, mas ele tem o dom, né, de iludir o torcedor do Santos impressionantemente. E ontem ficou claro que ou o Santos contrata um lateral esquerdo ou dá chance para o Vinícius Lira, que foi entrar no jogo aos 42 minutos do segundo tempo. E aí o Vojvoda tá de sacanagem também. É um puta treinador, você vê que o Santos ontem teve mais finalização, teve mais posse de bola na casa do Palmeiras, torcida única, não sofre tanto, né? Depois teve um contra-ataque ali no final, mas foi um jogo equilibrado, competitivo, mas acaba pecando na falta de qualidade de algumas peças ali que não podem jogar com a camisa do Santos. O Escobar, no máximo, tem que ser um terceiro reserva. O Lautaro não tem condição de vestir a camisa do Santos. Ele é um centroavante, que era a quarta opção de centroavante no Santos, e no Santos ele vira ponta. E os meninos que podem jogar ali, ontem Matheus Xavier na copinha, que joga por ali, fez gol de novo, no 4-1 do Santos contra a Ferroviária. E não é utilizado nem sequer como opção. É um treinador que parece que tem ojeriza a base, ele tem ódio da base, ele odeia a base. E aí, se você odeia a base, você pode ser o Guardiola, irmão. Você não é treinador pro Santos. Você pode ser muito bom, o time do Santos claramente melhora muito depois que o Vojvoda chega. É um time competitivo, mas se você não entende o que é o Santos Futebol Clube, irmão, não é o teu lugar. E o Santos Futebol Clube não pode permitir que um treinador escale Lautaro Dias e Escobar no lugar de pratas da casa que estão pedindo passagem, que são muito mais promissores. Se o Santos perdesse ontem com uma falha do senhor Vinícius Lira, tava tudo bem, ninguém estaria puto, porque faz parte, meninos, eles demoram a maturar, eles oscilam. Agora, quando você vê erros de gente que você já sabe que já deu, que não vai te levar em lugar nenhum e que continua sendo prestigiado pelo treinador, que também, ora, é argentino, aí você começa a ficar puto. E o torcedor do Santos ontem estava bastante bravo com o Vojvoda. A gente fez a nossa jornada ontem e os comentários, sobretudo, eram atacando o treinador. De novo, que faz um bom trabalho, mas as escolhas dele deixam ele muito vulnerável com relação a essas críticas. Mas, em todo caso, o resultado não é nada demais, o resultado normal. O Santos tem que, se quiser classificar, tem que ganhar os jogos em casa. O Santos tem um jogo, embora fora, no domingo contra o Guarani, que é bastante interessante, porque o Guarani não começa bem o Campeonato Paulista, contratou inclusive agora o Elano, ídolo do Santos, para ser treinador. Ontem perdeu do Novo Horizontino.
O Santos joga no Brinco no domingo à noite, tem chance de ganhar, e fazendo 6 pontos, se coloca de novo ali na briga pela classificação. E aí no mata-mata, vai depender muito da atmosfera do ano, de como tiver o Campeonato Brasileiro, de quem vai priorizar o quê. A gente vai ter que esperar essa época chegar, mas aí no mata-mata tudo pode acontecer. Não adianta nada ser primeiro colocado do Campeonato Paulista e perder o primeiro jogo das quartas de final, que é jogo único, e ser eliminado. Né? Então o jogo ontem valeu pouca coisa, mas valeu bastante para que a diretoria e a comissão técnica veja que com esse lado esquerdo o Santos não tem o menor futuro no ano e que precisa se desdobrar para contratar ou para dar chance para os meninos da base se quiser pleitear um ano minimamente digno para o seu torcedor. É isso. Cara, foi assim, o que me deixa incomodado é justamente isso, assim, o Palmeiras, ele é superior ao Santos, tecnicamente. Tem jogadores melhores, na minha opinião. Mas ontem eu não vi essa superioridade. Exatamente. O Palmeiras, ele não consegue, com esse estilo de jogo do Abel, e no meu canal eu trouxe uma análise do pessoal do Análise Verdão, que são muito bons para analisar a tática, que é justamente esse ponto de vista do jogo do Abel Ferreira, que é um jogo de pouco controle, velho. O Palmeiras não consegue controlar o jogo, não consegue pausar o jogo e toca, segura, transita, aproxima, triangula, faz tabela, mantém a bola sobre o seu domínio. O Palmeiras não consegue fazer isso, a todo momento é trocação com o adversário, cara. E esse é um modelo do Abel que independe dos jogadores. Independe dos jogadores. Eu até brinquei lá no meu canal, falei, porra, imagina, vem um Almada, vem um Arias, que é o que estão cogitando, aí o Palmeiras está trabalhando nos bastidores, segundo a própria presidente disse. Aí imagina, pô, você traz dois meias dessa qualidade, o Arias mais meia atacante, né, mais jogador de lado, mas que sabe fazer a função por dentro também, mas o Almada, sobretudo, um articulador. Cara, e você pega a bola, dá no Carlos Miguel no Gomes e pum, o cara vai ficar assim, ó, o jogo inteiro, velho. O jogo inteiro. A bola não vai passar no pé dele. A bola não vai chegar no pé dele. Então, cara, eu não queria dizer isso, mas eu acho que tá na hora do Palmeiras ter um pouco mais de convicção do tipo de futebol que quer praticar. Que a diretoria do Palmeiras me parece um pouco perdida. Porque se contrata jogadores com uma característica diferente dos jogadores que você tinha e venceu com eles, e você mantém o mesmo técnico que pensa um futebol totalmente diferente. Então, se esse ano as coisas não mudarem, se esse ano o Abel não tentar evoluir o jogo dele, adaptar um pouco mais o pensamento dele de futebol para as características dos jogadores que ele tem, cara, vai começar a ficar inviável, assim. Vai começar a ficar inviável, porque o Palmeiras tem qualidade para apresentar um pouco mais de futebol. Não dá para você depender de um erro do adversário para que você crie uma transição e um moleque da base decida o jogo para você sempre. Porque o Alan, ele mesmo disse na coletiva que não podemos vender o Alan. Temos que tentar arranjar um jeito de manter o garoto aqui e Ele tal. nem jogou tão bem ontem também, né? Então, porque ele sabe que o único... A única gota de esperança ali, o único drible, a única coisa que pode acontecer diferente, que pode mudar um panorama, é o Alan, assim, hoje no Palmeiras. Como foi o Estevão, como foi o Endrick na reta de Mas final de ele não se compara ao Estevão, cara. O jogador muito inferior. Não tô dizendo sobre a qualidade de um de outro, comparando um ao outro. Tô dizendo sobre o jogador que pode ser o diferencial no jogo, sabe? Mas o Pode dar o Estevão eu drible, entendo pode que dar fosse. passe. O Estevão eu entendo que fosse o diferencial. O Alan eu acho que é um jogador que vai ser importante. Mas eu acho que não dá pra depender dele como se dependia do Estevão, entendeu? São outras. Não, sim, claro, mas o jogo jogado do Palmeiras é moldado para isso. Briga no meio-campo, tenta recuperar a bola, dá no moleque. Ele vai resolver alguma coisa, ele vai achar um drible, ele vai carregar uma bola, ele vai achar um passe. É isso. O único ponto diferencial do time vai ser esse. Eu acho muito pobre, cara. Eu espero que com a entrada do Marlon Freitas, o Andreas Pereira, o Paulinho voltando 100%, se isso acontecer, o time mude o seu jeito de jogar, fique mais com a bola, goste mais da bola, porque me parece que é um estilo de jogo que tem horror à bola, assim, tipo, não quero a bola. Dá no Gomes, bico pra frente e se vira aí, Flaco e Vitor Roque, briguem por ela, tá ligado?
É o jogo inteiro isso, cara. É insuportável de assistir. É insuportável de assistir. Eu espero que mude. Fábio Lucas Carvalho mandou Palmeiras. 2 jogos, 2 vitórias, um futebol tenebroso. O Neto Souza disse aqui: Rodox, com todo respeito, mas o Vini Lira é limitadíssimo. Não entendo por que tanta gente o superestima. Precisamos de um lateral de verdade. Eu discordo. Eu vi muitos jogos do Vini Lira, mesmo no 17, quando o Santos foi campeão. Depois no 20. Já ano passado ele foi titular da Copinha, como foi, estava sendo esse ano até a venda do Souza, né? E é um jogador muito regular, muito rápido, alto, com bom apoio, relativamente técnico. Se a sua comparação é com o Souza, ele é limitado. Souza é um jogador, para mim, que vai ser jogador de seleção brasileira. Eu acho que o Santos vai perceber daqui uns 2, 3 anos que fez uma péssima venda. Em termos de valores, porque eu acho que o Souza tem um potencial que o futebol brasileiro hoje não tem. São laterais técnicos, rápidos, bons. Ficou para trás. Agora, o Vini Lira é bom jogador. O que eu só acho é que não dá também para ele ser titular absoluto, com o Escobar de opção. Você precisa contratar. E o Santos hoje não vê essa posição como, pelo menos até o jogo de ontem, tá? Não via essa posição como uma prioridade. Eu espero que isso tenha mudado a partir do jogo de ontem. Fábio Lucas Carvalho, técnico que não gosta da base, não tem jeito, não muda. Não me lembro de nenhum caso de um técnico que começou a usar a base de má vontade e deu certo. Eu acho que é por aí mesmo. Católico, Alan 2025, classificou o Palmeiras ao mata-mata do Paulistinha. Fez o gol contra o Cruzeiro e o jogo parecer ser menos vergonhoso do que foi. Fez a tal noite mágica acontecer e fez o gol ontem. Alan, pare de salvar o Pardal. Cara, é o que eu falei sobre a questão dele ser o único ponto diferencial do time. E o time jogar em função dele. Eu não quero que isso seja... Eu acho que todo palmeirense sensato espera que a temporada não seja em torno de um jogo burocrático, um jogo pragmático, que apenas uma peça seja o diferencial do time, que o coletivo seja o diferencial. Espero que o técnico consiga fazer isso, cara, até porque ele ganha muito bem pra isso. Pois é. Ele tem que ser cobrado. Pois é. Mas agora vamos seguir, né? Hoje já tem jogo, né? Hoje tem a São Paulo e São Bernardo, que é um jogo que a véspera da eleição do impeachment de Júlio Casares, no Morumbi, o São Paulo voltando a jogar em casa em meio a essa crise. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Temos que falar, claro, temos que falar não, mas hoje tem jogo do Corinthians e vamos falar do Corinthians aqui, porque tem notícia fora dos campos também. Corinthians que enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa. Enfim, vamos comentar bastante. O Robson Martins diz que está de Niterói, que curtiu muito a entrevista ontem com o Ademir Quintino. Boa. E diz que concorda plenamente comigo com relação ao Vinícius Lira. São visões, né, cara? A gente pode se surpreender tanto positivamente quanto negativamente. O Rodrigo Fabre, que já é membro por 5 meses e ganhou um superchat gratuito aqui, disse: no segundo jogo do campeonato vocês já estão falando de modelo de jogo bonito. Não, né? Você acha que é precipitado, Felipe? Não, cara, assim, a gente ponderou, cara. A gente ponderou aqui sobre a questão de início de temporada, os caras estão com a perna pesada, muitos jogadores ainda não estão no seu auge físico, seu auge técnico, mas o que a gente quer observar num início de pré-temporada, num jogo de pré-temporada, que o técnico apresente alguma coisa diferente, que ele pelo menos esboce, tente, mas nem isso a gente vê. Então por isso que me faz temer pelo futuro, temer pelo que vem pela frente. Que o Palmeiras precisa evoluir o seu jogo, cara. Precisa. Ele conseguiu fazer num recorte pequeno ali do ano passado. O Palmeiras jogou um bom futebol e tal, todo mundo elogiou. Nossa, olha o Palmeiras jogando com bola no chão, com passe, com aproximação, que bonito de ver e tal. Goleou todo mundo. Só que isso se pulverizou, cara. Ele acabou com o time na reta final do campeonato. Assim, o time virou um Frankenstein.
Não é possível que a saída de uma peça, repito aqui sempre, não é possível que a saída do Evangelista fez ruir todo um sistema de jogo. Não é cabível isso. Essa é a minha crítica. É mais ou menos por aí. E outra, eu não falei de modelo de jogo algum aqui, até porque o Santos apresentou ontem o modelo de jogo do Vojvoda, que é um modelo competitivo, não tem nada de extraordinário, não tem nada de disruptivo, revolucionário. Só acho que assim, o Santos tem dificuldade com contra-ataque, né? Quando o Santos tem a recuperação de bola e tem o contra-ataque, o Santos não tem velocidade nos lados para poder contra-atacar. E aí, assim, mesmo com Neymar e Gabriel, vai ter essa dificuldade. Então o Santos vai precisar de pontas rápidos. É aí que entra, por exemplo, o Michael, a possibilidade, né? O Santos negocia com o Flamengo para trazer o jogador. Então, assim, aí que entram jogadores com essa característica, porque o Neymar é um pifador. O Gabriel não é necessariamente um cara que faz bem o facão, mas o facão curto, não faz o facão longo. Aquelas jogadas de contra-ataque do Gabriel em 2015, quando jogava no Santos, partindo do meio campo inteiro, não existe mais. Então, me preocupa, entrou muito mal, perdeu 2 bolas ali, uma que quase gerou o gol do Palmeiras, dominando mal, sem ritmo de jogo nenhum. Chutar de fora da área, Tentando né, chutar, sem se associar com os companheiros. Quem entrou bem foi o Robinho, né? Entrou bem, cara. Personalidade, o moleque tem personalidade, é inegável. Então. Pega a bola e vai pra cima, não tá nem aí. Então. Dá nele, já tomou uma falta lá, acho que foi do Piquerez, não lembro de quem foi, mano. Que o cara ficou na frente da bola, ele já vai tomar no cu, sai daqui. Tipo, isso aí. Isso aí. Cara, o moleque entende, velho. É isso aí que o torcedor quer ver. O torcedor começou a xingar ele, ele olhou, pegou os 2 símbolos do Mundial e fez assim, ó, 2, aqui, ó, pra vocês. Ainda olhou pra câmera e ficou dando risada ainda. O moleque que entrou no Palmeiras, mano, o Luiz Pacheco, porra, é isso, o moleque que entrou já deu uma enxadada no meio campo, já armou um contra-ataque, teve uma jogada na ponta direita que ele deu um passe de letra pro Flaco numa tabela. Moleque de personalidade, mano. É isso que é o ponto positivo desse início de campeonato. Se eu fosse o Vojvoda, no caso do Santos, eu daria muito mais chance pra esse moleque, mano. Muito mais minutos. Cara, o jogo tinha que girar em torno dele. O que acontece no Palmeiras, que eu falei que o Abel às vezes joga em função de um cara diferencial pra driblar na ponta. Esse cara tinha que ser o Robinho no Santos, assim. O time tinha que jogar pra ele, já que o Santos não tem o mesmo elenco do Palmeiras e tudo mais, as aspirações na temporada. Cara, ele tinha que ser o cara do time hoje. Jogar o cara que quebra a linha, cara. É o cara que quebra a linha, mas assim... Cara, ele tem um chute forte, mano. Ele tem um chute bom, velho. Ele abriu ontem umas 2 bolas ali na canhota ali. Uma ele chutou que o Carlos Miguel teve que fazer a primeira defesa do jogo. Tudo bem que foi nos acréscimos, mas... Não, aquela nos acréscimos foi do Miguelito. Não, teve no cantinho. Do Robinho também. A do Robinho foi que ele chuta cruzado e der o rebote e o Vini Lira fura. Aí... Ele teve uma outra também, se eu não me engano. A outra no cantinho foi do Miguelito. Foi do Miguelito. Que entrou mal de novo. Um jogador que não tem condição também de vestir a camisa do Santos, cara. Não dá. Eu já dei por mim que não é um jogador que negocia, melhor negociar, vende pra Bulgária, pro Maccabi Tel Aviv, assim, tá ligado? Não tem condição. Não tem condição. Ele é fumaceiro, né? Não, cara. Ele não tem noção de proteção de bola, ele é franzino, muitos passes pra trás, não tem personalidade, não pede a bola, é um jogador insosso. Jogadorzinho, cara. Jogador de seleção boliviana. Com todo respeito, se você é um boliviano, tá assistindo a live, sua seleção é uma merda. Por isso que o Miguelito... aliás, uma seleção cujo Marcelo Moreno é o artilheiro, não merece respeito nenhum, né, cara? O Arce, né? Nossa. Lembra do Arce? O Arce, não o Arce bom paraguaio, né? O Arce boliviano, atacante. Vai a merda, Arce. Lembra dessa narração icônica? Lembro bem. No jogo do Corinthians.